Outro item muito importante é sobre a avaliação de imóveis, né? O corretor de imóveis, ele está legalmente habilitado a fazer a sua opinião de mercado. Mas já vou te dizer de antemão que você, para elaborar um PITAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, deverá se aprimorar e estudar mais um pouco. Mas vamos lá, o que significa? O CNAE é o número que você vai ter, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Mercadológicos. Esse CNAE é a numeração nacional. Então, na sua carteira do Cresce, quando você fizer o curso de peritos imobiliários, vai vir esse número. Ou seja, você vai estar legalmente habilitado. Então, você vai fazer uma avaliação de um imóvel, você precisa de saber a localização desse imóvel, você precisa de saber quem solicitou, quem que é o proprietário desse imóvel. Você precisa de fazer uma vistoria nesse imóvel, você vai precisar saber qual que é o estado físico desse imóvel, né? A idade desse imóvel, muito importante, você vai ter que saber a idade do imóvel, o tamanho do terreno, se a topografia é plana, é irregular, é declívio, é aclívio. Você vai precisar saber se essa construção, se essa edificação está averbada à margem da matrícula desse imóvel, se a certidão desse imóvel está atualizada. Então, tudo isso, você, meu amigo corretor de imóvel, precisa saber para você poder fazer a sua avaliação mercadológica. Ou seja, quais são as benfeitorias? Nesse imóvel nós temos de benfeitorias piscina, nós temos de benfeitoria churrasqueira, espaço gourmet, pergolado, academia. Então, tudo isso é benfeitorias, né? Brinquedoteca, entendeu? Playgrounds, tudo isso é salão de beleza, spa, são benfeitorias que agrega isso ao imóvel. Então, nós temos que ficar atento às benfeitorias, tá bom? Eu não posso comparar um imóvel com benfeitorias com um imóvel que não tem benfeitorias. Então, nós temos que ficar atento numa avaliação de imóveis. Quais são as benfeitorias? Então, tem imóvel que tem garagem para 8 carros, tem imóvel que tem garagem para 2 carros, tem imóvel que tem garagem para um carro, ou seja, um veículo. Então, benfeitorias são coisas que o imóvel oferece além da edificação em si, tá? E o que acontece? Para fazer a avaliação, nós temos vários métodos. Nós temos o método direto, o método comparativo direto com tratamento de fatores. Nós temos o método do custos, o método indiretos e o método da renda. Qual é o método mais utilizado? Qual é o método que é mais transitado e julgado nos tribunais do país? É o método comparativo direto com tratamento de fatores. Esse é o método mais recomendado nos tribunais julgados, nos tribunais do país, transitado e julgado. Então, uma dica desse professor, Ed, numa avaliação mercadológica urbana, eu sugiro a você a utilizar o método comparativo direto com tratamento de fatores. Muito importante, numa avaliação, ter relatório fotográfico. Esse relatório fotográfico, ele vai mostrar a realidade que está o seu imóvel. Qual que é o estado físico do seu imóvel? Você vai relatar isso no seu laudo, você tem que fotografar. As fotografias em anexo melhor demonstra a realidade dos fatos. Então, as fotografias atuais do imóvel que você vai avaliar vai fundamentar o seu laudo para demonstrar a realidade do imóvel que está sendo avaliado. Seja ele um imóvel novo ou um imóvel usado. O imóvel novo, geralmente, é até 2 anos de uso. Ou seja, até 2 anos é considerado um imóvel novo. Se ninguém o habitou, ele está intacto. Normalmente é assim que funciona. Mas quando o imóvel está com 2 anos sendo utilizado, ou seja, ele está tendo uma perda física da estrutura.
Normalmente, ele tem uns reparos simples. O que é o reparo simples? Uma pintura, é uma lâmpada que queimou, é uma torneira que foi trocada, né? É uma maçaneta que precisa ser reajustada, é uma torneira com um pequeno vazamento, você vai ajustar essa torneira. Agora, isso é uma pequena pintura, né? Isso é reparo simples. E agora, se fosse um reparo importante, aí é uma rachadura, é uma trinca, é um recalque no piso, é o piso afundando, é o piso se desprendendo. Isso é um reparo importante. Uma grande infiltração é um reparo importante. Uma rede elétrica em curto-circuito, isso é um reparo importante. Uma rede de água de um condomínio, a qual só temos um registro para que se faça a manutenção de todo o condomínio. Ou seja, isso é um reparo importante. Então, nós temos casos reais no Brasil de reparos importantes. Por quê? O registro tem que ser para cada bloco individual. Ou seja, cada prumada tem que ter o seu registro. Isso é um reparo importante. Então, numa avaliação, o corretor de imóvel, legalmente habilitado, deverá observar todos os fatores, o que é um reparo simples e um reparo importante, para quando for fazer o cálculo de depreciação física do imóvel, ele saber utilizar essa ferramenta. Agora, nós não podemos esquecer do nosso código de ética. O CRESSE tem código de ética, né? E o COFES também. Então, o COFES tem lá a resolução 326/92. Então, fique atento ao código de ética. É muito importante que o corretor de imóvel respeite o seu colega, para que você tenha um bom relacionamento. Então, fique atento à resolução do COFES 326/92. É muito importante, tá bom? E nós temos o Código de Processo Disciplinar, que é a resolução 146 de 82. Então, nós temos dois itens importantes que você fiquem atento, que é o Código de Ética, o 326/92, e o Código de Processo Disciplinar, que é o 146/82. Fiquem atentos, se intere sobre esse assunto, pesquise sobre esse assunto, acesse a plataforma do COFES, acesse a plataforma do CRESSE, faça parte do sistema COFES-CRESSE, para que você seja um profissional a par de tudo que está acontecendo na sua região, no sistema a qual você faz parte, para que você possa interagir com outros profissionais da área, que você faça parte efetivamente, que você colabore com o seu sistema, que você colabore com outros colegas da área, para que você seja um profissional bem-sucedido, né? Tecnicamente, financeiramente, é muito importante. Fique atento ao mercado, à tendência do mercado. Fique atento aos imóveis usados com garantia, aos imóveis novos com garantia, aos imóveis novos com garantia. Se o proprietário não cumpre com o manual do proprietário, ele perde a garantia do seu imóvel. Vou dar um exemplo prático, bem simples. Se você compra um carro zero e lá você recebe o manual do veículo e lá está a garantia de 5 anos. Para essa garantia ser efetivada, você tem que fazer o quê? As manutenções preventivas do seu veículo. Mesma coisa a edificação. Manutenção preventiva da sua edificação. Se você fizer construções fora da sua manutenção preventiva, você automaticamente vai perder a sua garantia do seu imóvel. Então, para você fazer uma reforma no seu imóvel dentro da garantia, observe o manual do proprietário. Você, meu amigo corretor de imóvel, quando for vender o seu imóvel ao seu cliente, passa essa informação. Leia atentamente o manual do proprietário. Se for em condomínio, o manual de áreas comuns. Procura o síndico da sua cidade.
do seu imóvel e solicita para ele o manual de áreas comuns, porque ele vai te passar o que deve ser feito e como que vai ser feito. Você procura saber o estatuto do seu condomínio. Procure, passa isso para o seu cliente. Quando você vender um imóvel ao seu cliente, você, corretor de imóveis, se você puder, faz uma cópia, né, do regimento interno do condomínio a qual você está vendendo o imóvel. Explique ao seu comprador que o manual do proprietário é para ser seguido, para ele não perder essa garantia. Muito importante essas informações. Você vai ser um corretor diferenciado. Você é um corretor dedicado, estudioso. Então, fique atento ao manual do proprietário, ao regimento interno, se for de condomínio, para que você faça não só uma venda, você faça várias vendas a esse seu cliente.